Como a ressurreição de Cristo afeta a sua vida? Ou o que significa para nós cristãos saber que o nosso Cristo ressuscitou? Como a ressurreição de Cristo impacta a sua vida? Vamos ver como isso se processa na nossa vida. Abram lá a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 4. Colossenses 3. Vamos ler juntos esse texto? Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim, todos juntos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Nós estamos nesta manhã cultuando ao Senhor, ó Deus, e louvando e exaltando, porque o nosso Salvador morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E esta é a razão pela qual nós estamos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença, para prestar culto, louvor, adoração e dizer que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Neste momento, ó Deus, nós pedimos a direção para a exposição da Tua palavra. Fale ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Uma das doutrinas mais importantes e maravilhosas do Evangelho é a respeito da ressurreição de Cristo. De fato, Cristo viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei de Deus e, sendo um cordeiro apto para o sacrifício, Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, porque a morte não pôde detê-lo. Mas como realmente a ressurreição de Cristo afeta diretamente as nossas vidas? Ou quais foram os benefícios da ressurreição de Cristo para nós? Nas Escrituras nós lemos que a ressurreição de Cristo ela foi predita pelos antigos profetas. Cristo cumpriu perfeitamente a lei do Senhor. Cristo ressuscitou também para conceder perdão pelos nossos pecados, porque nós lemos em 1 Coríntios 15, 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas nós lemos também lá em Romanos que Cristo ressuscitou para a nossa justificação, ou para nos garantir a justificação, ou seja, a imputação da sua justiça. Isso está em Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ainda em Romanos, eu costumo chamar de Evangelho de Romanos, nós lemos que quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos garante continuamente um eterno intercessor, o qual nós podemos recorrer em nome dEle, para que Ele nos apresente diante do seu Pai que estás nos céus. Cristo ressuscitou, portanto, para que pudéssemos viver em união com Ele, para que pudéssemos caminhar com Ele, para que pudéssemos ser inseridos à videira verdadeira. E o sentido é que nós morremos com Ele, isso é, a nossa velha natureza, o nosso velho homem morreu com Cristo, para que nele, ou unidos a Ele, pudéssemos também ressurgir em novidade de vida. E é dessa maneira que a ressurreição de Cristo deve impactar você como um cristão. Se Ele morreu e Ele morreu por você, você está unido a Cristo. E você deve juntamente com Cristo fazer morrer a sua velha natureza, para com Ele ressurgir em novidade de vida. E é assim que deve ser o impacto da ressurreição de Cristo na vida do crente. Deve simbolizar uma nova vida com Cristo.
uma nova disposição, uma nova mente. Uma vida agora que é voltada para a glória do Senhor, que deve ser vivida para a glória do Senhor, porque você está unido com Cristo na sua morte, e se Ele morreu, você também ressuscitou com Cristo em novidade de vida. Romanos 6 diz, versículo 6, sabendo isto, que Cristo foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre Ele. Se a morte não tem domínio sobre Cristo porque Ele venceu a morte, nós precisamos entender também que o pecado não deve ter mais domínio em nós. Não deve mais dominar as nossas vontades, não deve mais dominar as nossas ações, não deve mais dominar os nossos pensamentos, porque nós morremos para o pecado. Isso é, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. A morte de Cristo significa libertação, você está livre dos pecados, e você está livre de ser um escravo do pecado. Você não mais está sujeito à escravidão do pecado. Em Cristo você tem autonomia para dizer não ao pecado, para vencer o pecado e para dedicar a sua nova vida a Cristo. E você pode fazer isso porque Ele morreu, mas também porque Ele ressuscitou. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre Ele. Então, a ressurreição de Cristo deve fazer todo sentido e mudar toda a direção e conduta da sua vida, pois nós devemos, a partir de então, viver a nossa vida baseada nesta grande doutrina da palavra de Deus, a nova vida que temos em Cristo, fundamentado na ressurreição. Meus irmãos, nós precisamos entender que essa ressurreição deve impactar totalmente as nossas vidas, porque às vezes nós fazemos as coisas que fazemos, ou até mesmo os trabalhos que desenvolvemos na igreja, como se fossem atividades normais, como se fossem um tipo de trabalho que nós prestamos aqui na casa de Deus, mas não. Há crentes que vivem na igreja e dedicam a sua vida na igreja, mas que não negam o pecado, que não abnegam aquilo que eles viviam anteriormente, mas continuam vivendo e satisfazendo os desejos pecaminosos da carne, que não têm prazer na casa de Deus ou de estar na casa de Deus, ou que fazem simplesmente as coisas para ser visto pelos homens e não para a glória de Deus. Mas a ressurreição deve mudar totalmente as nossas vidas. Na carta de Paulo aos Colossenses, nos capítulos anteriores, 1 e 2, Paulo vai exaltar a supremacia e a suficiência de Cristo diante das heresias de Colosso, afirmando que Cristo encravou na cruz a lei e triunfou sobre os seus inimigos. E por isso, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com o tipo de vida, o tipo de evangelho ou evangelicalismo que nós estamos vivendo. Porque conforme nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses, o misticismo, o legalismo influenciado pelos judeus, e até mesmo o ascetismo, você se separar das coisas e de tudo aquilo que o mundo dispõe, são inúteis, é infrutífero e é ineficaz para provocar uma mudança comportamental, espiritual verdadeira na sua vida como um filho de Deus. No capítulo 2, Paulo diz assim, versículo 23, tais coisas, essas coisas que nós falamos, o misticismo, o legalismo, o ascetismo, essas coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como um culto em si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Porque a transformação verdadeira não depende apenas do nosso comportamento ou de uma mudança de comportamento, mas da obra de Cristo em nós. É nisso que depende uma verdadeira transformação. E se existe algo que pode moldar e transformar a nossa vida, é entender que nós estamos unidos a Cristo. E essa união com Cristo Rede Vivo deve mudar a disposição das nossas mentes,
aquilo que nós buscamos, aquilo que nós procuramos. Aí eu preciso perguntar aos irmãos, e me incluo também nessa pergunta: o que você tem buscado? Qual o seu objetivo neste mundo? O que tem feito do seu dia, ou o que tem ocupado o maior tempo do seu dia? Qual é a sua busca neste mundo? As pessoas, às vezes, elas acham que são eternas aqui nessa terra, mas não são. Você às vezes gasta tempo demais buscando as coisas superficiais, coisas terrenas, coisas que você não vai levar para a eternidade. E às vezes isso pode estar atrapalhando a sua dimensão, a sua noção do que a ressurreição de Cristo deve provocar na sua vida. Por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida significa, em primeiro lugar, mudar a disposição da sua busca. O que você tem buscado neste mundo? Qual é o seu objetivo neste mundo? E Paulo vai nos ensinar, em primeiro lugar, a buscar as coisas lá do alto. Olhem o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A ordem presente, portanto, é direcionada aos crentes, e eles devem viver buscando as coisas lá do alto, porque é lá que Cristo vive. Ou seja, você deve elevar os seus pensamentos a Cristo. Você deve ter Cristo como centro da sua vida. Você deve viver para a glória de Cristo. Cristo deve ser aquele que dá a direção, que conduz, que é o caminho pelo qual você deve andar, trilhar e viver enquanto estiver neste mundo aqui. E essa busca, meus irmãos, não é uma simples busca, não é uma busca sem propósito, mas é uma busca investigativa. É uma busca minuciosa, significa procurar até encontrar ou focar os seus pensamentos, a sua meditação, o seu raciocínio nas coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto exige de nós um tremendo esforço, porque às vezes nós esquecemos que somos seres espirituais, pensamos que somos apenas carnais, pensamos que somos apenas carne e vivemos aqui apenas para o aqui e o agora, mas não, você é um ser espiritual, você é dotado de corpo e alma, e você deve também cuidar da sua alma, e não apenas nutrir o seu corpo e envolver todas as suas buscas em prol ou os benefícios do seu físico, da sua parte corpórea aqui. Você está unido a Cristo em corpo e alma. Significa que o seu corpo e a sua alma pertencem a Cristo. E agora você deve focar os seus pensamentos e as suas buscas nas coisas lá do alto. Mas por quê? Quais são as razões que Paulo traz aqui no texto, pela qual nós devemos buscar as coisas lá do alto? Quais são os critérios ou as razões que ele coloca aqui? Primeiro, porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. A ressurreição, meus irmãos, nos une a Cristo. Colossenses 2,12 diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se você foi salvo por Cristo, se a graça de Cristo alcançou, o seu desejo é caminhar com Cristo, é estar com Cristo. E você deve então focar os seus pensamentos e a sua mente onde Cristo está, nas coisas lá do alto, porque você ressuscitou juntamente com Ele. É lá que Cristo está. É lá onde está a morada de Deus. Você não pode perder o foco neste mundo. Há muitas coisas que nós vivemos neste mundo que tentam tirar o nosso foco, ou nos desviar do nosso objetivo enquanto filhos de Deus. Mas Paulo escreve aos Filipenses que você deve manter o seu foco. Filipenses 3 diz: não que eu tenha já recebido ou que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Buscar as coisas do alto significa esquecer das coisas que para trás ficam e focar no seu objetivo, que é Cristo. Paulo deixa as coisas superficiais para trás e avança rumo ao seu objetivo, que é viver para a glória de Cristo Jesus.
Portanto, meus irmãos, não se inquietem com as coisas deste mundo. Nós precisamos viver aqui sim, precisamos trabalhar, precisamos comer, precisamos sustentar as nossas famílias, criar os nossos filhos. Mas lembrem, você é um cidadão dos céus. Você foi chamado para viver a eternidade com Cristo. Não deixa que as coisas, que os encantamentos deste mundo o desviem do foco, que é o nosso Senhor e Salvador. A ressurreição de Cristo, portanto, nos ajuda a viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida significa, em primeiro lugar, buscar as coisas lá do alto, mas também pensar nas coisas lá do alto. E aí eu pergunto, o que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem ocupado os seus pensamentos? O verso 3 diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa é a segunda ordem de Paulo aqui no capítulo 3. Busquem ou pensem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Quantas vezes você já parou para pensar, para trazer na sua mente o dia em que você estará com Cristo nos céus, na companhia dos santos, na companhia daqueles que já se foram e partiram e estão com Cristo? Quantas vezes você já se imaginou louvando a Cristo juntamente com os seus santos anjos nos céus, exaltando a glória do Todo-Poderoso? Quantas vezes você já se imaginou abraçando o seu Salvador na glória celestial, não apenas na sua imagem, mas sentindo a presença física e real de Jesus Cristo juntamente com você? Sabe por que você pensa poucas vezes nisso? Porque você concentra, ou nós concentramos, e eu me incluo, os nossos pensamentos nas coisas terrenas, nas coisas que são materiais. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com aquilo que é material. Se preocupar com o trabalho, com o sustento, com o cuidado com a sua família, os seus filhos, os seus pais. Mas que você deve focar também nas coisas celestiais. Colocar os seus pensamentos nas coisas celestiais. Você precisa reservar mais tempo para Deus. Buscar as coisas celestiais é isso aqui que você está fazendo nessa manhã. Porque é isso que nós faremos no céu. Nós viveremos na companhia dos santos, na presença de Deus. Então, quando nós nos juntamos, quando nós nos reunimos nesse ajuntamento solene, nós estamos deslumbrando ou vivenciando um pouquinho que nós viveremos na eternidade, que é estar na companhia dos santos, na presença de Deus. Mas sabe qual é o problema? Você trabalha demais. Você não tem tempo para vir domingo na igreja. Você não tem tempo para vigiar conosco, passar uma noite na presença de Deus, louvando, buscando, meditando na sua palavra. Porque você cansa demais com as coisas terrenas. Porque você foca demais nas coisas superficiais deste mundo. Quando você deve concentrar os seus pensamentos nas coisas lá do alto. Sabe o que é eterno? A comunhão com os seus irmãos é eterna. Esse irmão que está do seu lado viverá com você por toda a eternidade, porque assim como você, ele foi salvo por Cristo. Então cultivem essa comunhão, desfrutem da presença dos seus irmãos, desfrutem da companhia da igreja, desfrutem dos ensinos a respeito de Cristo, desfrutem da comunhão com o Senhor, valorizem essa comunhão que nós podemos já vivenciar aqui neste mundo. Vivam neste mundo, mas com os seus pensamentos nas coisas que são eternas, que são para a eternidade. E por que nós devemos concentrar os nossos pensamentos nas coisas lá do alto? Porque a nossa vida está oculta. E a vida oculta aqui significa que ela está guardada por Deus em Cristo Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Significa que você não tem autonomia e nem autoridade sobre a sua própria vida. Mas você deve viver e consagrar a sua vida a Cristo. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Nós somos servos, escravos de Cristo. E o significado que nossas vidas está oculta juntamente com Cristo é que ela está protegida, guardada, assegurada no Senhor, porque ela pertence a Deus, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Portanto, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo deve criar em você a expectativa
da manifestação da glória, do retorno do nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Não percam de vista e nem deixe de pensar na volta de Cristo, no retorno do glorioso dia, no qual o nosso Deus voltará das nuvens com poder e grande glória para restaurar todas as coisas, para resgatar a sua igreja e para nos levar para as moradas celestiais que Ele tem preparado para cada um de nós. Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 1, 7 diz: eis que vem como as nuvens. Lembrado das músicas das crianças? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você estará do lado dos que se lamentarão ou dos que se alegrarão com a volta de Cristo? Se você está do lado daqueles que se alegrarão, então concentrem os seus pensamentos nisso. Vivam constantemente essa expectativa do retorno do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que virá com poder e grande glória para resgatar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então também nós seremos manifestos com Ele em glória e para todo sempre. Portanto, a ressurreição de Cristo deve impactar a sua vida sob 3 aspectos. Primeiro, você deve entender a sua união com Cristo, a união com a morte e a ressurreição de Cristo. Se essa ressurreição deve mudar a disposição das suas buscas. Viva buscando as coisas lá do alto. Vivam pensando nas coisas lá do alto e aguardem com expectativa a manifestação da glória de Cristo Jesus. O que tem controlado a sua existência? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que você tem buscado? As coisas do alto ou as coisas que são aqui da terra? O que tem ocupado mais a sua mente? As coisas terrenas ou as coisas celestiais, onde Cristo vive? Que possamos viver nossas vidas cristãs, certos de que seremos um dia resgatados para todo sempre, certos de que um dia Cristo voltará para nos resgatar a sua noiva, e estaremos para sempre com o Senhor. E que essa ardente expectativa que João escreveu e registrou em Apocalipse 22, 20, também seja a nossa a respeito de Cristo. Que possamos ouvir a voz do Senhor soando e dizendo aos nossos ouvidos: certamente venho sem demora, e responder: amém, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, neste momento nós nos prepararemos para